58. Haldane despertou com estranhos ruídos. Ficou desorientado por um momento na mansão de Royal. O casamento só estava programado para acontecer na tarde do dia seguinte, então Haldane preferia dormir nos aposentos de Kalau, na mansão de Royal, em vez de permanecer na casa de Kim, onde Sarene já ocupava o quarto de hóspedes. Os ruídos voltaram novamente. Barulhos de luta. Haldane saltou da cama e abriu as portas da sacada para observar os jardins de Kai. A fumaça cobria o céu noturno. Incêndios ardiam por toda a cidade. Era possível ver gritos que se erguiam na escuridão, como lamentos de condenados, e metal se chocava contra metal em algum lugar ali perto. Vestiu rapidamente seu casaco e Haldane correu pela mansão. Virou uma esquina e deu de cara com um esquadrão de guardas lutando por suas vidas contra um grupo de demônios. Estavam de peito desnudo e seus olhos pareciam arder. Assemelhavam-se a homens, mas sua carne estava cheia de protuberâncias e desfigurada, como se, de algum modo, um pedaço de metal tivesse sido inserido sob a pele deles. Um dos soldados de Haldane acertou um dos demônios, mas sua arma mal deixou marca, arranhando onde deveria ter cortado. Uma dúzia de soldados jazia moribunda no chão, mas os 5 demônios pareciam ilesos. Os soldados restantes lutavam aterrorizados. Suas armas eram ineficazes. Seus companheiros morriam um a um. Haldane retrocedeu, aterrorizado. O líder dos demônios pulou sobre um soldado, esquivando-se do golpe do homem com velocidade inumana. Então o empalou com uma espada vingativa. Haldane congelou. Reconhecia aquele demônio. Embora seu corpo estivesse retorcido, como os demais, seu rosto era familiar. Era Dilaf, o sacerdote fijordênico. Dilaf sorriu, olhando para Haldane, que tentou pegar a arma de um dos soldados caídos, mas foi lento demais. Dilaf disparou pelo aposento, movendo-se como o vento, e acertou um soco no estômago de Haldane. O príncipe arfou de dor e caiu no chão. Tragam-no, a criatura ordenou. Assegure-se de fazer a entrega esta noite, Sarene disse, fechando a tampa da última caixa de suprimentos. O mendigo assentiu, olhando apreensivamente para a mulher Adilantres, que estava a apenas alguns metros de distância. Não tenho que temer, Royd, Sarene assegurou. Você tem um novo rei agora. As coisas vão mudar em Arelon. Royd deu de ombros. Apesar da morte de Theory, o mendigo se recusava a encontrar Sarene durante o dia. O povo de Royd passara 10 anos temendo Yadon e suas fazendas. Não estavam acostumados a agir sem a presença envolvente da noite. Não importava o quão de acordo com a lei fossem suas intenções. Sarene teria usado outra pessoa para fazer a entrega, mas Royd e seus homens já sabiam onde depositar as caixas. Além disso, preferia que a população de Arelon não descobrisse o que ia nesse carregamento em particular. Essas caixas estão mais pesadas do que as anteriores, minha senhora. Royd observou astutamente. Havia uma razão pela qual conseguira sobreviver uma década nas ruas de Kai, sem ter sido capturado. O que tem nas caixas não é da sua conta, Sarene respondeu, dando-lhe uma bolsa de moedas. Royd assentiu. Seu rosto estava escondido pelas sombras do capuz. Sarene nunca vira seu rosto, mas presumia pela voz que era velho. E que velho, hein? Ela estremeceu na noite, ansiosa para voltar para a casa de Kim. O casamento estava marcado para o dia seguinte, e Sarene estava com dificuldades de conter a excitação. Apesar de todas as tentativas, problemas e contratempos, havia finalmente um rei honrado no trono de Arelon. E depois de anos de espera, Sarene finalmente encontrara alguém com quem seu coração estava disposto a se casar, tanto quanto sua mente. Então, boa noite, minha senhora, Royd falou, seguindo a fila de mendigos que subia lentamente as escadarias da muralha de Elantris. Sarene assinou com a cabeça para Ash. Vai dizer a eles que o carregamento está a caminho, Ash.
Sim, minha senhora, Ash disse, balançando a cabeça e flutuou atrás dos mendigos de Horde. Apertando o chale de encontrar o corpo, Sarene subiu em sua carruagem e ordenou ao cocheiro que a levasse para casa. Esperava que Galadon e Karata entendessem por que estava enviando caixas cheias de espadas e arcos. O aviso apreensivo de Halden mais cedo, naquele mesmo dia, deixara Sarene muito inquieta. Continuava se preocupando com Nova Elantris e seu povo amistoso e contente. Então finalmente decidira fazer algo. Sarene suspirou enquanto a carruagem seguia pela rua tranquila. As armas provavelmente não ajudariam muito. As pessoas de Nova Elantris não eram soldados, mas era o que podia fazer. A carruagem parou repentinamente. Sarene franziu o senho, abrindo a boca para perguntar ao cocheiro o que havia acontecido. Então parou. Agora que o ruído da roda parara, podia ouvir algo. Algo que soava levemente como gritos. Sentiu o cheiro de fumaça no instante seguinte. Sarene abriu a cortina da carruagem, colocando a cabeça para fora da janela. Viu uma cena que parecia o próprio inferno. A carruagem estava parada em um cruzamento. 3 ruas pareciam tranquilas, mas a que estava bem diante dela estava iluminada de vermelho. As casas ardiam e haviam cadáveres no chão. Homens e mulheres corriam gritando pelas ruas. Outros ficavam parados em choque. Entre eles caminhavam guerreiros sem camisas. Suas peles brilhavam de suor sob a luz do fogo. Era uma carnificina. Os estranhos guerreiros matavam impassíveis, abatendo igualmente homens, mulheres e crianças com golpes indiferentes de suas espadas. Sarene observou aturdida por um instante, antes de gritar para que o cocheiro desse meia volta. O homem saiu de seu estupor, chicoteando os cavalos para que virassem. O grito de Sarene morreu em sua garganta quando um dos guerreiros sem camisa percebeu a carruagem. O soldado correu na direção deles, enquanto a carruagem começava a fazer o retorno. O grito de advertência de Sarene para o cocheiro foi tarde demais. O estranho guerreiro saltou, cobrindo uma distância incrível, para aterrissar nas costas do cavalo. O soldado se agarrou com agilidade na carne do animal e, pela primeira vez, Sarene conseguiu ver as torções inumanas em seu corpo e o fogo gélido em seus olhos. Parecia um colosso, troço. Outro salto curto levou o guerreiro para o teto da carruagem. O veículo balançou ligeiramente e o cocheiro gritou. Sarene abriu a porta e saltou. Correu pelos paralelepípedos, perdendo os sapatos na pressa. Rua acima, longe dos incêndios, estava a casa de King. Se pudesse... O cadáver do cocheiro se chocou contra um edifício ao lado dela e despencou no chão. Sarene gritou, cambaleando para trás, quase tropeçando. Ao lado, a criatura demoníaca era uma escura silhueta contra a luz dos incêndios, enquanto saltava da carruagem e avançava lentamente pela rua na direção dela. Ainda que seus movimentos parecessem casuais, ele se movia em um ágil estado de alerta. Sarene podia ver as sombras e protuberâncias anormais sob a pele dele, como se seu esqueleto tivesse se retorcido e entalhado. Contendo outro grito, Sarene começou a afastar, correndo rua acima, na direção da casa de seu tio. Não era rápida o bastante. Capturá-la seria apenas um jogo para esse monstro. Ela podia ouvir os passos dele logo atrás, aproximando-se mais e mais rápido. Podia ver as luzes adiante, mas fora agarrada pelo tornozelo. Sarene se debateu enquanto a criatura puxava com força incrível, torcendo a perna dela e fazendo-o girar até derrubá-la de costas no chão. Sarene rodou, gemendo de dor. A figura retorcida se assomou sobre ela. Podia ouvi-la sussurrar em uma língua estrangeira. Fiordênico. Algo escuro e imenso acertou o monstro, jogando-o de costas. 2 figuras lutavam na escuridão. A criatura uivava, mas o recém-chegado gritava mais alto. Aturdida, Sarene se levantou, observando as figuras nas sombras.
Uma luz nas proximidades logo as desmascarou. O guerreiro sem camisa era esperado. O outro não. Quem? Sarene perguntou. Seu tio segurava um imenso machado, grande como o peito de um homem. Acertou nas costas da criatura que se retorcia nas pedras, procurando sua espada. A criatura praguejou de dor, ainda que o machado não tivesse penetrado muito. Kim puxou a arma, ergueu-a em um poderoso arco e voltou a acertá-la diretamente na cara do demônio. A criatura grunhiu, mas não parou de se mexer. Nem Kim. Acertou mais uma vez e outra, esmagando a cabeça do demônio com golpes repetidos, dando gritos de batalha teodenos com sua voz áspera. Os ossos se esmagaram e finalmente a criatura ficou imóvel. Algo tocou seu braço e Sarine gritou. Lukel, ajoelhado ao lado dela, ergueu uma lamparina. Venha, ele instou, agarrando-a pela mão e ajudando a ficar em pé. Cruzaram correndo a pequena distância até a mansão de Kiin. Seu tio seguiu arrastando-se pesadamente. Atravessaram as portas e entraram na cozinha, onde um grupo assustado esperava o regresso deles. Daora correu até seu marido, enquanto Lukel fechava a porta. Lukel, bloqueie a entrada, Kim ordenou. Lukel obedeceu, empurrando a alavanca que Sarene sempre pensara que era uma base para uma porta-lamparina. No instante seguinte, houve um poderoso desmoronamento na entrada e o pó se espalhou pela cozinha. Sarene se largou em uma cadeira, olhando para o aposento silencioso. Shuden estava ali e havia conseguido encontrar Torena, que soluçava baixinho em seus braços. Daorn, Kais e Adien se amontoavam em um canto com a esposa de Lukel. Haldei não estava ali. O que? O que são aquelas coisas? Sarene perguntou, olhando para Lukel. Seu primo balançou a cabeça. Não sei. O ataque começou há 1 hora e estávamos preocupados que alguma coisa tivesse acontecido com você. Estávamos lá fora esperando. Ainda bem que o pai conseguiu ver sua carruagem ao pé da colina. Sarene assentiu, ainda um pouco aturdida. Kim estava de pé, abraçando a esposa, olhando para o machado ensanguentado na outra mão. Jurei que não voltaria a usar esta maldita arma, sussurrou. Daora deu algumas palmadinhas no ombro do marido. Apesar de sua comoção, Sarene percebeu que reconhecia o machado. Costumava ficar pendurado na parede da cozinha com outras lembranças das viagens de Kim. No entanto, ele manejara a arma com uma habilidade inegável. O machado não era um simples enfeite como ela presumira. Olhando mais de perto, pôde ver entalhes e arranhões na lâmina. Gravado no aço estava um Aon heráldico. Aon Reu. O caractere significava punição. Por que o mercador precisaria saber como usar uma arma como essa? Sarene perguntou, quase para si mesma. Kim balançou a cabeça. Um mercador não precisaria. Sarene conhecia apenas uma pessoa que havia usado o Aon Reu, embora fosse mais um mito do que um homem. Eles o chamavam de Dreok, ela sussurrou. O pirata esmaga a garganta. Isso sempre foi um erro, Kim falou com uma voz áspera. O nome verdadeiro era Dreok, garganta esmagada. Ele tentou roubar o trono de Teode do meu pai, Sarene disse, olhando Kim nos olhos. Não, Kim respondeu, virando-se. Dreok queria o que lhe pertencia. Tentou tomar de volta o trono que seu irmão mais jovem, Eventeu, roubara. Roubara bem debaixo do nariz de Dreok, enquanto ele estava tolamente desperdiçando sua vida em agradáveis viagens. Dilaf entrou na capela. O rosto brilhava de satisfação. Um de seus monges deixou cair um inconsciente Haldem perto da parede do fundo. É assim, meu caro Hatrin, Dilaf disse.
que se lida com hereges. Horrorizado, Hatrin se afastou da janela. Você está massacrando a cidade inteira, Dilaf. Qual o objetivo disso? Onde está a glória de Jadete nisso? Não me questione, Dilaf gritou, seus olhos ardendo. Seu fanatismo finalmente havia sido liberado. Hatrin se virou. De todos os títulos na hierarquia da Igreja de Eret, apenas 2 superavam o de Gjorn. Wyrn e Gradjet, líder de um monastério. Os Gradjet em geral não contavam, pois tinham pouco a fazer no mundo fora de seus monastérios. Aparentemente isso mudara. Hatrin passou os olhos pelo peito nu de Dilaf, vendo os padrões retorcidos que sempre estiveram escondidos sob a túnica de Artet. O estômago de Hatrin se revirou com as linhas e curvas que corriam como veias varicosas sob a pele do homem. Era osso, Hatrin sabia. Osso duro e inflexível. Dilaf não era apenas um monge, e não era apenas um Gradjet. Era monge e Gradjet do mais infame monastério de Fjorden. Da cor, a Ordem do Osso. As orações e encantamentos usados para criar monges de Dakor eram secretos. Nem mesmo Gjorns os conheciam. Alguns meses depois que o menino era iniciado na Ordem da Cor, seus ossos começavam a crescer e se retorcer, adotando estranhos padrões como os que eram visíveis sob a pele de Dilaf. De algum modo, cada uma daquelas deformações dava ao seu portador habilidades como o aumento de velocidade e da força. Horríveis imagens passaram pela mente de Hatrin. Imagens de sacerdotes cantando sobre ele, lembranças de uma dor pavorosa crescendo dentro dele, a dor dos ossos se deformando. Fora demais para ele. A escuridão, os gritos, o tormento. Hatrin partira depois de poucos meses para se juntar a outro monastério. Não deixara para trás os pesadelos e as lembranças, no entanto. Dakor não era facilmente esquecido. Então sempre foi fjordênico? Hatrin sussurrou. Nunca suspeitou, não é? Dilave perguntou com um sorriso. Tinha que ter percebido. É muito mais fácil imitar um areleno para quem fala fjordênico do que é para um homem real de Arelon aprender a sagrada linguagem com tanta perfeição. Hatrin abaixou a cabeça. Seu dever era claro. Dilaf era seu superior. Não sabia quanto tempo Dilaf estava em Arelon. Os monges de Dakor viviam vidas inusitadamente longas, mas era óbvio que estava planejando a destruição de Kai há muito tempo. Hatrin, Dilaf disse com uma risada. Nunca entendeu o seu lugar, não é? O N não mandou você para cá para converter Arelon. Hatrin levantou a cabeça, surpreso. Tinha uma carta de Wyrn que dizia o contrário. Sim. Conheço suas ordens, Gjorn, Dilaf assegurou. Releia aquela carta quando tiver a oportunidade. Wyrn não enviou o paralelo para converter. Enviou você para informar o povo sobre sua iminente destruição. Você era uma distração, algo para chamar a atenção de pessoas como o Eventeu, enquanto eu preparava a cidade para a invasão. Fez seu trabalho com perfeição. Distração? Hattin perguntou. Mas o povo... A intenção nunca foi salvá-los, Hatrin, Dilaf contou. O Wyrn sempre pretendeu destruir Arelon. Precisa de uma vitória assim para garantir o controle sobre os outros países. Apesar dos seus esforços, nosso controle sobre Duladel é tênue. O mundo precisa saber o que acontece com aqueles que blasfemam contra Jadet. Essas pessoas não blasfemam, Hatrin falou, sentindo sua ira aumentar. Nem mesmo conhecem Jadet. Como podemos esperar que hajam bem se não lhe damos a oportunidade para se converter? A mão de Dilaf disparou e esbofeteou Hatrin no rosto.
O Gjord retrocedeu, a bochecha ardia com a dor do golpe, desferido por uma mão surpreendentemente forte, endurecida por ossos extra. E esquece com quem está falando, Gjorn, Dilaf exclamou. Este povo é ímpio. Apenas arelenos e teodenos podem se tornar elantrinos. Se os destruirmos, então acabaremos com uma heresia de elantres para sempre. Hatrin ignorou sua bochecha a latejar. Com incredulidade crescente, compreendeu por fim o quão profundo era o ódio de Dilaf. Vai massacrar todos eles? Assassinariam uma nação inteira? É a única maneira de ter certeza, Dilaf respondeu, sorrindo.